Senhoras e senhores, tá em crise? Chama o Everton. Nada de novo em Anfield, nada de novo em Liverpool. O Liverpool vence mais uma vez o seu rival local, que não vence em Anfield com o público desde 1999. Alguns de vocês ainda não eram nascidos, inclusive. Finalmente conquista sua primeira vitória em 2023. Pois é, finalmente, já somos o quê? Já estamos na metade de fevereiro. O Liverpool consegue fazer a sua primeira vitória em 2023. Depois de muito tempo, eu acho que esse ano com certeza não aconteceu, mas depois de muito tempo, finalmente consegue sair na frente numa partida. Felizmente foi contra a equipe de Shandais, porque a gente sabe que seria uma partida muito diferente se a gente saísse perdendo dessa vez. Espanta alguns fantasmas. Pois é. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E você que veio aqui, assim como nas últimas semanas, esperando uma pessoa desesperada, descontrolada, gritando contra o vento. Hoje não, amor. Pois é, o Liverpool pegou o Everton na esquina, ganhou de 2-0 com sobras, com facilidade. Poderia ter sido mais, inclusive, não fosse baby steps aqui, né? Não vamos pedir demais também, não vamos ficar criticando os gols que não entraram. Vamos falar dos gols que foram feitos. Pois é, o Salah voltou a aparecer no momento importante. Tinha muita gente aqui criticando, falando que teve... o Liverpool fez a escolha errada, liberou o Mané e ficou com o Salah, tal. É muito fácil reclamar disso, né? A gente vai falar mais sobre isso ainda. Mas enfim, o Salah apareceu de novo no momento grande, num jogo grande, em casa quando a gente precisava. Fez 1-0 num lance bizarro do Pickford, que foi defender fora do gol. E a zica saiu do Gakpo, né? Inclusive, vamos falar mais do Gakpo também, porque basicamente existe um Gakpo antes e um Gakpo depois, né? Do primeiro gol dele pelo Liverpool. Enfim, o que nós temos pra falar do jogo em si, antes de entrar na questão de cada jogador? É basicamente o que a gente esperava, né? Um Everton que entrou com um meio campo muito forte, 5 jogadores, querendo brigar por toda a bola, ganhar no físico, até porque todas as equipes que jogaram contra o Liverpool recentemente estavam fazendo isso e estava dando certo, né? Nosso meio campo não ganhava de ninguém. A gente sabia que eles iam entrar com vontade, até pelo desespero por estar dentro da zona de rebaixamento e tudo mais, e a gente falava, né? Pô, o Liverpool essa temporada ainda não apresentou, não entrou em campo com esse tesão, com essa vontade, né? Pra dividir, pra ganhar bola, pra inflamar a torcida. E hoje a gente não pode reclamar disso. O Liverpool em muitos momentos, principalmente no final do primeiro tempo e no segundo tempo ali, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, lembrou muito aquele Liverpool de início do trabalho do Klopp, que defendia em linha alta, que não precisava contar com um meia criativo, porque a roubada de bola era alta no campo, você pegava um adversário despreparado, você conseguia resolver ali nos 7, 8 segundos depois da roubada da bola. Inclusive, o segundo gol saiu assim, né? Não só venceu, como deu bons sinais, boas perspectivas pra gente, pra essa sequência de campeonato, que agora vai ser bem complicadinha, inclusive, né? Agora a gente vai pegar o Newcastle fora de casa, num jogo em que a gente não pode nem pensar em não conseguir os 3 pontos, e a gente vai ter que manusear o nosso elenco também, né? A gente vai ter, na terça-feira já, na semana que vem, a gente tem o Real Madrid em Anfield, e... enfim, é uma partida tão importante quanto nessa altura do que a do Newcastle, né? A gente tem que, por um lado ou por outro, garantir uma presença na Champions League do ano que vem. Outros pontos positivos da partida em si foram o retorno de Roberto Firmino e Diogo Jota. O Van Dijk, inclusive, estava no banco também, mas não precisou entrar. Mas Roberto Firmino e Diogo Jota entraram no decorrer do segundo tempo, já com a partida meio que resolvida, até para ganhar um pouquinho de ritmo de jogo e tudo mais. E é engraçado que, assim, a gente conseguia ver, depois que o Liverpool fez o segundo gol no comecinho do segundo tempo, deu uns 15 minutos assim, e a torcida já começou a cantar a música Diogo Jota, várias vezes a música do Firmino, pedindo esses jogadores, e foi bacana, né? Principalmente a entrada do Firmino. O Firmino entrou, não teve muitos minutos em campo, mas a gente conseguiu ver por que a gente fala tanto que o Firmino consegue jogar com uma linha de 3 na frente dele. Ele ali, por vezes, foi esse terceiro homem de meio campo, mesmo com o Liverpool já ganhando de 2-0, até o momento que o Liverpool desistiu de jogar futebol, basicamente. Mas enfim, dominou aquelas bolas, fez aqueles girinhos do Firmino. Você consegue ver ali que ele é o único homem dessa linha de ataque que consegue recuar um pouco e jogar e distribuir a partida, não só ser um finalizador. Não precisa de muito, né? A gente fica brincando aqui que está tudo normal em Liverpool e tal, mas o natural realmente é isso, né? Se a gente ficava preocupado antes da partida de eventualmente vir a perder pro Everton depois de todo esse tempo em Anfield e tudo mais, era mais uma questão de pensar assim, pô, nada está dando certo, a zica está instaurada em Anfield, se é pra perder agora. Porque se a gente fosse pensar em bola mesmo, não tem comparação, são dois times em estágios completamente diferentes.
Eu queimei a língua. Eu não sei se eu posso falar que eu queimei a língua, mas antes da partida começar, eu postei uns stories no nosso Instagram falando que eu não estava confortável com a dupla Fabinho e Henderson começando a partida junto com o Bajcetic, que os dois não têm a capacidade de cobrir campo igual eles tinham 1, 2 temporadas atrás, e que isso poderia sobrecarregar o menino, que o menino devia estar ali para ser um complemento no meio campo e não ser a estrela, não ser a pessoa que ia carregar os outros. Ele tá numa... Eu achei, né, eu disse antes da partida, que ele tava num estágio do jogo dele em que ele tinha que concentrar em dar o melhor e não ter que ficar resolvendo o problema das pessoas em volta dele. E de certa forma, ele foi tudo isso, mesmo com 18 anos, né? Você tem jogador que sobe, que pode estar preparado fisicamente, mas não tá mentalmente, que pode estar preparado mentalmente, mas não tá fisicamente. Eu acho que o Bajcetic é, inclusive, a segunda opção. Ele ainda tem você vê de longe, assim, aquele físico mais magrinho e tudo mais e tal, principalmente por um volante de combate, você espera mais, mas ele não tem aqueles momentos de jogador que acabou de subir, de menino da base e tudo mais. Ele parece um cara muito experiente em campo. O Bajcetic teve a sua melhor atuação pelo Liverpool desde que subiu, e olha que ele anda jogando muito bem, e ele carregou o nosso meio campo. Verdade seja dita, a gente pode falar aqui que o Henderson teve uma boa partida, mas assim, o Henderson teve uma boa partida comparado com o passado recente dele, né? O Henderson não tava jogando absolutamente nada, e hoje ele não comprometeu, então ele teve uma partida minimamente boa. Já o Fabinho não entregou nada mais uma vez em campo. O Fabinho foi... Tá certo que a gente venceu, a gente teve estabilidade defensiva, mas o Fabinho foi o jogador que destoou desse 11 inicial. O que você via ali mais inseguro na hora de fazer passe fácil, o que se pegava mais vezes tendo que correr de costas atrás do meio campo, né, e não fazendo a marcação de frente. E o Bajcetic, pra mim, foi o homem do jogo, foi o melhor jogador do Liverpool na partida. Eu fico muito feliz de falar do Bajcetic, porque assim, lá no TikTok, o primeiro vídeo nosso que estourou, inclusive, foi um vídeo antigo, antes da temporada começar, que eu falava do Bajcetic. Eu falava assim, gente, Stefan Bajcetic já está pronto. Ele é uma promessa até certo ponto, mas ele já tem capacidade de jogar no time profissional. Ele vai apertar o Fabinho pela posição, e hoje a verdade é que é um consenso em que o titular no meio-campo do Liverpool é o Bajcetic. E aí o Fabinho que se adapte para jogar junto ou não. Porque assim, no começo a gente falava que o Bajcetic era um baita 6, era aquele primeiro volante clássico, ele conseguia cobrir muito campo, ele conseguia ser muito forte na marcação, mesmo sendo magrinho, e ele tinha uma saída de jogo boa. Hoje, principalmente com o Fabinho jogando um pouco mais ancorado ali na defesa, o Bajcetic esteve em todo lugar do campo. Ele fez tudo. Ele fez uma partida de Thiago mesmo assim. Quando precisava cobrir com o Fabinho e fazer uma dupla ali de primeiros volantes para deixar o Arnold e o Trent subirem, ele foi muito bem. Quando teve que subir a marcação, ele que subia mais, ele fazia companhia para os atacantes e ia muito bem ali, mais do que o Henderson. Ele conseguiu acalmar o jogo quando o Liverpool precisava ter aquele segundo um pouco mais ali, respirar o jogo e tudo mais. Ele tinha essa noção de quando ele tinha que jogar uma bola longa, de quando ele tinha que segurar, quando ele tinha que dar um passe para trás. Ele teve um número de passes completos, uma porcentagem muito alta. Ele deu estabilidade pro jogo. Ele parecia um cara de 30, 35 anos jogando no nosso meio campo. Palmas para Stefan Bajcetic. Eu já falava dele, mas eu não esperava tudo isso tão rápido, principalmente no meio campo bem estragado. Para além do time, né, isso também deixa uma perspectiva muito boa, não só para essa temporada, mas pro desenvolvimento e pro que pode ser o Bajcetic jogando no meio campo estruturado. Você imagina, por exemplo, um meio-campo ano que vem num trio formado por Bajcetic, Thiago e Jude Bellingham, por exemplo, em que ele não tenha a necessidade nenhuma de ter que ser a estrela desse meio, de ser mais um carregador de piano. Ainda que você pegue esse trio, principalmente, pô, eu sou fã desse trio demais, porque todos podem jogar em todas as posições. Quem tiver que cobrir de primeiro volante vai estar lá, quem tiver que jogar mais pra frente vai estar mais pra frente, quem tiver que atacar, vai atacar. E isso é importante porque hoje a gente viu, na hora que a gente acabou jogando com dois meio-campos, que a gente teve o Bajcetic e o Fabinho fazendo essa cobertura quando os laterais subiam, a gente viu Andy Robertson e Trent Alexander-Arnold muito mais livres, com muito mais liberdade para subir e para apoiar. E essa foi a diferença do jogo, né? No segundo gol, principalmente, o Robertson roubou a bola, deu uma arrancada pelo meio, encontrou o Arnold no outro lado, que jogou muito em cima, que jogou muito mais próximo do Salah hoje. A gente batia muito na tecla que os laterais não se sentiam confortáveis para subir, que o espaço estava muito atrás, a culpa caía nas costas dele, principalmente no Trent, e o Liverpool ficava ali meio sem opções de criatividade, né? O nosso meio-campo, mais uma vez, nunca foi um meio-campo focado na criatividade, era um meio-campo que rouba bolas altas, que tem intensidade para marcar alto, rouba bolas e distribuir para os laterais e para os atacantes resolverem rápido. Como foi hoje? A gente não inventou a bola hoje. A gente voltou às nossas origens. A gente fez o que o Liverpool fazia em 2016, 17, 18 com o Klopp, antes desse ritmo acalmar um pouco. A gente não tem
hoje jogadores com a vitalidade pra fazer isso por 90 minutos. Todos os jogos, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, obviamente. Jordan Henderson está mais velho, Fabinho está mais velho, o próprio Salah está mais velho, o Firmino. Mas a gente vê jogadores que, se a gente tá pensando agora aqui no médio prazo, de uma transição, de uma renovação, uma segunda era Klopp, basicamente, a gente vê jogadores que têm totalmente a capacidade de fazer esse estilo de jogo. O Gakpo hoje, voltando a falar do Gakpo aqui agora, né? Teve um Gakpo antes e um Gakpo depois do primeiro gol dele pelo Liverpool. O que esse cara tirou, o que esse holandês tirou de peso das costas dele depois de fazer o primeiro gol foi uma coisa incrível, né? Ele parecia que ele tava correndo mais leve em campo, ele desfilava, ele dava a passada larga dele e ele deixou uma impressão muito boa depois do primeiro gol. Você via nele que ele fez o sinal da cruz, ele se benzeu e tudo mais. Ele tava pesado, com aquele negócio pesado atrás dele. Você vê assim, 1-1 dele, ele começou a ter um pouco mais confiança. Nem é questão de você acertar ou errar, né? Isso a gente falava do Bajcetic também. Não é a questão de você acertar ou errar, mas é a questão de você ter confiança pra tentar o drible, pra tentar uma jogada um pouquinho mais arriscada. E ele depois conseguiu. Ele arriscou mais, ele tentou uns dribles na ponta esquerda, ele cortou muito bem pro meio, teve umas 2, 3 arrancadas muito boas e deixou uma perspectiva melhor, né? Esse discurso serve muito também, servia e serve muito também pro Darwin Núñez. Às vezes, as críticas que eu faço pra ele, as críticas que eu faço pro Darwin Núñez durante a partida são um pouco únicas, assim. Porque, tipo, eu torço, eu apoio. Às vezes ele erra e tal, e eu paro e falo, pô, Darwin, não é possível, cara, não é possível. Ele foi muito bem de ponta esquerda, mais uma vez. A velocidade que ele tem, mais uma vez, ficou muito clara hoje, principalmente no primeiro gol, né? Ele ganhou ali do meio campo do Everton. Ele carregou, ele não foi pressionado, ele teve o tempo certo para jogar a bola pro meio. O Salah foi oportunista, mas se não fosse o Salah, a bola ia chegar no Gakpo também. E ele continua tentando. Aí, no segundo tempo, teve uma bola que foi ajeitada para ele ali, pra ele pegar fazendo o arco de direita. Ele chutou e a bola não entra. Ele tenta e assim, o que a gente viu acontecer com o Gakpo hoje, eu acho que tá acontecendo com o Núñez numa escala muito maior, porque a pressão das comparações com o Haaland, o preço no qual ele veio, o tempo que ele já tá, né, jogando, ele tá 6 meses mais do que o Gakpo, teve aquela expulsão no começo da trajetória dele também, e olha que o Darwin Núñez já fez alguns gols, né, mas enfim, ele tá precisando de uma partida dessa em que ele participe bem, que ele dê assistência, em que ele apareça muito, e faça os gols também, porque ele é muito colaborativo na defesa. Eu acho que assim, isso pode ajudar bastante o Liverpool nessa reestruturação e nessa segurança defensiva, porque trio de ataque que tem a Darwin Núñez e Gakpo tem muita mobilidade, muita possibilidade de apoiar defensivamente também. O Salah, por exemplo, que é um cara que não tá ficando mais novo, obviamente, e que a gente não pode continuar mantendo ele, correndo atrás de lateral o jogo inteiro e além de ter de puxar os contra-ataques pela ponta. Então, assim, você vê uma situação em que o Salah pode ser o jogador centralizado no movimento defensivo e o Gakpo e o Núñez têm força, tem pulmão ainda para acompanhar os laterais quando eles sobem. São variações que a gente pode, obviamente, a gente pode estar sendo muito parcial aqui também, porque o Liverpool ganhou um clássico, ponto. Mas o que eu fico surpreso, o que eu fico animado é que, assim, eu não tô falando alguma coisa que seja nova e que, nossa, o Liverpool está se reinventando e finalmente conseguiu fazer isso, vamos ver se vai ter regularidade para fazer toda semana. Não, isso hoje, o que a gente viu foi basicamente a essência do Liverpool nos seus momentos áureos da era Klopp. Um meio campo que combatia e batalhava e ganhava bola e jogava bola para os laterais e para os atacantes resolverem. Os laterais estando próximo dos pontas porque eles têm confiança na zaga e nos meio-campistas para cobrir a subida deles. Hoje isso funcionou, o Liverpool voltou a ser o que era. O Trent não desaprendeu a jogar bola, o Robertson não desaprendeu a jogar bola, o Salah não esqueceu como faz gol. Vamos deixar isso bem claro aqui. Nosso próximo confronto é contra o Newcastle fora de casa. É um time que vai oferecer dificuldades diferentes. É um time que tá em um bom momento, que tá com a torcida animada, que eu acho até que tá indo acima das perspectivas para essa temporada. Eles não estão... Obviamente que agora sim, mas no começo da temporada eu acho que eles não contavam com se classificar pra Champions League ainda. Mas que tá empolgado e que vai atacar a gente. A gente vai ter que ter, mais uma vez, a gente vai ter que ter um controle maior do jogo no meio campo para que a gente possa ter uma possibilidade de ganhar, porque é outro meio campo muito físico, né? Você vê, os caras tudo do tamanho do Joelinton, largo e tal, a gente vai ter que ter bola o suficiente para conseguir equilibrar o jogo antes de pensar em sair atacando o Newcastle e ganhar. Ponto positivo que nós vamos ter o retorno do Van Dijk. Se ele já estava no banco hoje, capacidade de jogar, eu tenho certeza que até o final de semana ele vai ser titular. Talvez tenha minutos limitados ainda, pensando no Real Madrid no meio da semana, mas enfim, eu acho que a gente vai contar com o Van Dijk de começo, e a gente pode vir a contar com o Firmino ou Jota no time titular.
Eu acho que sim. Obviamente que eu acho que se começa a encaixar um pouco o time aqui, o Klopp talvez queira dar uma sequência visando o jogo contra o Real Madrid também, mas minutos têm que ser geridos nesse trio para que a gente não chegue estourado no meio da semana que vem também, porque hoje foi um jogo muito intenso. Hoje todo mundo correu o que não andava correndo há muito tempo pelo Liverpool. Aí não dá pra fazer isso de novo no domingo nesse nível com todos os 11 titulares e fazer de novo na terça-feira. A gente vai ter que girar isso aí um pouco. Mas enfim, que peso a gente tirou das costas, né? Finalmente vencemos. Estamos, nesse momento, a 9 pontos do Newcastle com um jogo a menos. Podemos ir para 6. Porém, o próximo jogo é contra o Newcastle. Se ganharmos, a gente pode continuar com o jogo a menos e 6 pontos deles, que significam que podem vir a ser 3. Obviamente, eu falo assim, podem vir a ser, porque a gente tá contando com o difícil acaso do Liverpool ganhar 3 partidas seguidas, que eu nem sei se aconteceu. Eu acho que aconteceu uma vez só nessa Premier League até agora. Mas é isso. Vamos ter retornos de mais jogadores, vamos ter mais variações. Finalmente alguma perspectiva boa pro Liverpool a curto prazo. Eu não quero pagar de maluco, igual certas torcidas no Brasil aqui, ficar falando o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, mas olhinho lá pra frente que terça-feira tem, hein? Um abraço a todo mundo que esteve aqui até agora. Se você nos assistiu esses minutos até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o like aqui para ajudar no engajamento do vídeo e deixe seu comentário. Diga aí, quem, para além de Bajcetic, te impressionou hoje? Quem que você tá feliz de falar assim, meu Deus, eu achei que essa pessoa tinha esquecido de como jogar bola e pelo visto ela lembrou. Deixe seu comentário aí. Obrigado, até a próxima e Up the Reds!